Olá, sou Bruno Hoffman e essa é mais uma edição da De Olho no Poder. Os fatos e personagens da política de São Paulo pela visão da reportagem da Gazeta. E antes de apresentar o convidado, quero agradecer pela presença da jornalista Maria Eduarda Guimarães. Olá, Bruno. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui hoje. Muito obrigado, Maria Eduarda. E hoje a gente vai conversar, já adiantando aqui nosso convidado, com o deputado estadual Rafa Zimbaldi, do Cidadania e pré-candidato à Prefeitura de Campinas. É isso, Rafa? Olá, tudo bem, Bruno, Maria Eduarda? Agradecer o convite da Gazeta de São Paulo, me colocar à disposição. E é isso, nossa trajetória política na cidade de Campinas começou ainda muito cedo. Eu fui vereador por 4 mandatos, sou um dos vereadores mais jovens da história da cidade de Campinas, fui eleito meu primeiro mandato aos 22 anos. E na caminhada desses quatro mandatos, né, nessa trajetória, eu propus algo muito importante para a cidade de Campinas, por exemplo, a criação de 2 distritos, os 2 maiores distritos do país, que é o distrito do Ouro Verde e do Campo Grande, que hoje os 2 distritos juntos têm 500 mil habitantes, praticamente metade da cidade de Campinas. Participei e presidi a cassação de 2 ex-prefeitos, o ex-prefeito Hélio, o ex-prefeito Demétrio, que foi apontado pelo Ministério Público de um desvio de mais de 700 milhões de reais na Sanasa, que é uma empresa de saneamento da cidade, e também presidi a Câmara por 2 mandatos, 2 biênios, e tive a oportunidade de fazer a gestão, que isso me deu uma experiência, uma larga experiência na área de gestão, e que eu fiz uma economia, né, de 60 milhões de reais, cortando cargos comissionados. Dos 1.700 cargos que tínhamos, nós cortamos 1.572 cargos e economizamos contrato em até 80%. Isso gerou uma economia de 60 milhões de reais, a maior economia da história da Câmara Municipal. E o senhor tem a pretensão de ser o próximo prefeito da cidade, né? O atual prefeito é Dário Saad. O senhor tem essa pretensão, mas o senhor foi derrotado por ele nas últimas eleições. O que lhe faz crer que agora o povo campineiro, a população campineira vai mudar de ideia, lembrando que a abstenção na última eleição foi gigante, né, de mais de 50%? Olha, Bruno, foi uma eleição bastante complicada por conta da pandemia. Nós vivíamos um momento de pandemia na cidade, mas nós estamos falando de um governo que está na cidade há 11 anos, de um mesmo governo. O ex-prefeito e o atual prefeito, né, eles têm uma relação política já de muito tempo. O ex-prefeito apoiou, né, o atual prefeito, e que, na minha opinião, hoje a cidade sofre muito. Nós não temos hoje um prefeito à altura da cidade de Campinas, visto que nós passamos por grandes problemas, por exemplo, saúde, né? Ele, aliás, por ser médico, e foi algo que ele sustentou muito durante a campanha eleitoral, que mudaria a questão da saúde na cidade, mas hoje você conta com menos médico do que em 2013, né, um número bem menor. Então, a cidade sofre. A saúde básica, você não tem médico, você não tem remédio, você não tem estrutura para receber a nossa população. E obras que já estão atrasadas já há muito tempo. Vou dar exemplo aqui, o BRT, que é uma obra, a maior obra de mobilidade urbana do país, e que, infelizmente, não foi entregue desde 2019. Né? Então, foi gasto mais de R$1 bilhão nessa obra, e até hoje não foi entregue. Entre outras obras que estão atrasadas, transporte público mais caro do país e de péssima qualidade, a população vem sofrendo a cada dia, a licitação que deveria acontecer do transporte público também não acontece, ou seja, Campinas, ao invés de progredir, ela tem regredido. E nós estamos falando do 3º maior município do estado de São Paulo, 2º maior orçamento do estado de São Paulo, com 9 bilhões de reais. Né? Quando a gente fala em saúde, nós temos 2 bilhões e 100 milhões de reais para a área da saúde, 1 bilhão e 200 milhões de reais para a área da educação, e Campinas continua com os mesmos problemas de 11 anos atrás. Lembrando que Campinas, segundo o IBGE, agora é uma metrópole, né? Oficialmente uma metrópole brasileira. Maria Eduarda. Qual a relevância e como vai funcionar a federação entre o PSDB e o Cidadania? Olha, a federação é
um casamento, né, que aconteceu na eleição passada, já de deputado, e é uma relação que nós temos construído. O PSDB e o Cidadania são dois partidos que eles estão passando por processos de mudança nacionalmente e aqui no Estado. Consequentemente, a gente tem visto as mudanças acontecendo também nos municípios. Campinas não é diferente, né? Campinas, tanto o Cidadania quanto o PSDB tem passado por processo de mudança, mas isso eu acho que é natural, né? É uma relação política que nós precisamos construir. A federação é algo muito novo no país e que a gente vai precisar aprender, né, nas eleições municipais como será essa relação. Mas acredito que em Campinas eu posso dizer que nós temos uma relação saudável e que será importante aí para a cidade. Por que o senhor saiu do PL e foi para o Cidadania? Olha, na verdade foi uma construção que nós fizemos com o ex-governador Rodrigo Garcia, né, e nós tivemos aí um posicionamento político, inclusive nós o apoiamos no primeiro turno das eleições, no segundo turno nós tivemos junto com o governador Tarcísio, mas foi uma construção política que foi feita isso na eleição passada. A gente percebe que um dos principais projetos do senhor, uma das principais atuações do senhor é a questão da Unimed, porque por aquele cancelamento que teve com pacientes autistas, né, com pessoas com o espectro autista. Eu queria que o senhor explicasse como foi essa luta, como que está essa questão na Alesp. Olha, Bruno, tão importante, né? É algo que é surpreendente, né? De um lado, a gente vê que a saúde pública passa por dificuldades, né? Eu falei aqui um pouquinho da situação de Campinas, mas a saúde pública no país passa por problemas. E aí, quando a gente vai para a saúde privada, que são os planos de saúde, a gente vê que, muitas vezes, os planos de saúde eles visam único e exclusivamente o lucro, né? E com a Unimed não foi diferente. Nós vimos o cancelamento de forma unilateral das pessoas com espectro autista, de pessoas idosas e de pessoas com tratamento de câncer, né? Nós tivemos mais de 12 mil pessoas afetadas aqui no estado de São Paulo e que isso prejudicou muitas pessoas. Muitas vezes as famílias, né? E eu posso dizer porque eu me relaciono muito com as mães atípicas que têm os seus filhos com espectro autista e que elas dedicam 100% da sua vida em favor ao filho. E muitas vezes tira, né, da comida da sua própria mesa para conseguir pagar um plano de saúde. E aí, de repente, esse plano de saúde, estou falando aqui da Unimed, mas tem outros planos de saúde, por exemplo, Notre Dame, Beneficência Portuguesa, que cancelaram de forma unilateral os convênios. Então, nós fizemos a convocação do presidente da Unimed, estamos trabalhando para que isso seja reativado. Estou acompanhando de perto todas as famílias prejudicadas, porque é inadmissível. De um lado, a gente tem uma saúde pública com dificuldade, e do outro lado, quando a família tem um pouco de condição e faz uma economia para pagar um plano de saúde, infelizmente, ela não tem a cobertura. Então, para o público, o senhor considera então que é possível que isso seja revertido? É possível e, aliás, quem está nos assistindo pode encaminhar, se tiver alguma dificuldade de relação, né, pode nos encaminhar através do nosso gabinete, @Rafa Zimbaldi, né, redes sociais, ou nosso gabinete na Assembleia Legislativa. Eu estou à disposição, porque nós fizemos a convocação do presidente da Unimed via comissão das pessoas com deficiência e nós já estamos providenciando uma outra convocação para que ele dê o retorno a todas as pessoas que foram prejudicadas. O senhor tem um projeto para que as companhias de energia ofereçam geradores em caso de queda de energia para todos. Como isso vai funcionar? Maria Eduarda, nós vivemos um momento de caos aqui na cidade de São Paulo, aliás, em todo o estado, né? Problema Caenel aqui em São Paulo, mas nós tivemos problema com o CPFL, a Electro, que são empresas concessionárias e que, nesse apagão que nós tivemos, infelizmente, nós vimos pessoas perdendo seus alimentos, hospitais parando, né, de ter energia, não conseguindo atender, e a energia é algo básico para salvar as vidas e que é algo inadmissível. E, né, ao acompanhar todo esse processo que aconteceu aqui na cidade de São Paulo, no interior de São Paulo, nós não
tínhamos uma outra opção a não ser colocar um projeto onde obrigue essas concessionárias a oferecer gerador de energia, seja para a pessoa que ela foi lesada nesse momento de apagão, né? Nós tivemos aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, 7 dias de apagão, e aí a família, com uma condição financeira, com dificuldade, compra os seus alimentos, faz a comprinha do mês, guarda na geladeira e aí, de repente, fica 7 dias sem energia. Perde os alimentos e aí depois, quem repara tudo isso? Então, esse projeto ele vem ao encontro dessa situação que nós tivemos para que essas empresas, as concessionárias, sejam obrigadas a colocar gerador de energia para as pessoas físicas, para os comerciantes e também na questão pública, que é algo que precisa para salvar vidas. Porque isso parece difícil, né, de uma empresa conseguir colocar geradores em todos os bairros, em todas as quadras. Isso também pode ser uma maneira de pressioná-las a terem menos problema, agirem de forma mais célere, né? A ideia é essa, né, Bruno? Porque não dá para a gente aceitar e entender como normal, né, um apagão de 7 dias e culpar os eventos que nós tivemos aí, climáticos, que né, são algo que é algo que preocupa, logicamente, mas não dá para aceitar 7 dias como algo normal, né? Então a gente... Qual que é a empresa da região de Campinas? CPFL e Electro. São as duas. São as duas. Nós temos parte da cidade na Electro e parte da cidade na CPFL. E eu queria que o senhor explicasse, como deputado estadual, porque os deputados estaduais, obviamente, são do estado inteiro, o senhor é da região de Campinas, é nascido em Campinas? Sou nascido em Campinas. Como que um deputado estadual pode agir em prol da sua região? Por exemplo, quais projetos o senhor já levou à frente, ou ações que levou à frente em favor de Campinas? E se tivesse que fazer a primeira coisa como prefeito, o que o senhor mudaria ali? Qual que é a emergência de Campinas nesse momento? Bom, como deputado, eu tenho a grata satisfação de ser o deputado que mais tem destinado recursos para a saúde no estado de São Paulo. Eu destinei todas as nossas emendas para Santas Casas, hospitais filantrópicos do estado todo, em especial na região que nós temos atuação, que eu sou nascido em Campinas, e são projetos que visam contribuir com o atendimento na qualidade de vida da população. E tem outros projetos também que, como deputado, nós conquistamos para a cidade de Campinas, né? E que eu citei aqui a criação do distrito do Ouro Verde e do Campo Grande ainda como vereador, mas como deputado nós conseguimos um grande feito, que foi a aprovação na Assembleia Legislativa da criação do cartório, de 2 cartórios de registro civil em cada um dos distritos, e também nós conseguimos agora o batalhão do Corpo de Bombeiros para cada um dos municípios. Nós estamos numa luta muito grande aí para a alça de acesso para a rodovia dos Bandeirantes, desses 2 distritos, ou seja, é buscar junto ao governo do estado investimentos para a nossa cidade. Campinas hoje ela é uma referência nacional e se destaca mundialmente, né? Pela sua localização, pelo seu desenvolvimento econômico, desenvolvimento tecnológico, as empresas que nós temos na cidade de Campinas e a referência que nós temos, por exemplo, na área hospitalar, né? Então, nós temos, por exemplo, a Unicamp, que é uma referência, uma universidade do estado, mas nós temos 2 hospitais dentro da Unicamp, que é o CAISM e o HC, que se destaca muito, e eu também tenho a grata satisfação de ser o deputado que mais tem destinado recursos para esses hospitais, mas nós temos, por exemplo, um Boldrini, que é um hospital referência também no combate e no tratamento do câncer infantil e também em pesquisas. Nós temos o Sobrapar, que é um dos únicos hospitais no mundo que faz cirurgia crânio-facial e recebe pessoas do mundo todo, né? Então, por exemplo, eu tive recentemente lá, no dia que eu estive lá, tinha uma criança que veio do Iraque ou do Irã, não me recordo agora, que durante um bombardeio estourou uma bomba e pegou o rostinho dela. E ali, na Sobrapar, está, aliás, sendo reconstruída toda a face dessa criança. Enfim, e o que eu faria e que a Campinas precisa é a questão da saúde, o Bruno. Né? Saúde é algo que precisa, primeiro, de gestão, porque dinheiro tem. Nós temos aí, como eu disse, 2 bilhões e 100 milhões de reais na área da saúde. Campinas hoje conta com
com algumas organizações sociais que, infelizmente, eles não têm a experiência e condições de cuidar da população de Campinas, e eu digo isso com muita tranquilidade, porque nós tivemos no passado, num passado recente do ex-prefeito, a organização social Vitale, que veio de uma cidade que é Bariri, e que foi apontado pelo Ministério Público de um desvio de quase 50 milhões de reais. Isso, nós tivemos o escândalo do Hospital Ouro Verde. Então, Campinas, ela não pode ter organizações sociais que não tenham condição de atender a nossa população. Campinas tem condição de cuidar da população usando a receita de casa, que, por exemplo, eu citei aqui a PUC e a Unicamp, são 2 hospitais referências, e que, inclusive, a Unicamp administra alguns hospitais regionais, o Hospital Regional de Sumaré, o Hospital Regional de Piracicaba, e que são considerados os melhores hospitais públicos do país. Então, não é aceitável Campinas trazer organizações sociais de cidades menores, enquanto nós temos uma Unicamp e uma PUC que poderia usar a própria receita de casa. Então, Campinas tem condição de cuidar da nossa população. E antes de passar para a Duda, é só uma questão que eu vejo que muitos deputados, muitos parlamentares reclamam que acham que tudo é muito devagar, né, nas câmaras legislativas. O senhor realmente sente isso, assim, que no executivo, que é um ambiente mesmo para realizar? O legislativo e o executivo, né, eu acho que você tem condição de trabalho nos dois. Logicamente que no executivo você executa, você tem condições de tornar sonhos em realidade, né? Diferente do legislativo, né, que a função principal é de propor leis para o Estado, no caso do deputado estadual, e fiscalizar o governador, e que nós temos aí um outro lado do Poder Legislativo, que é a destinação de emendas parlamentares, e que isso beneficia muito os municípios, e que muitas vezes salva determinados municípios, Bruno, porque nós temos municípios que dependem única e exclusivamente do Fundo de Participação de Municípios e que sofrem e que dependem, por exemplo, de uma emenda parlamentar. Só para ser didático, emenda parlamentar é um valor que cada parlamentar tem, que ele pode destinar, conforme o seu desejo, né, para ações em de suas municípios comunidades. Ou de entidades, né? Sim. Então, nós estamos falando aí entidades do terceiro setor, na área assistencial, ou até na saúde, como eu disse aqui, né? Pode ser para Santas Casas. Santas Casas, hospitais filantrópicos e hospitais públicos também. Perfeito. Duda? Qual a posição do senhor em relação à privatização da Sabesp? Olha, Duda, nós estamos discutindo isso dentro da Assembleia Legislativa. Eu não tenho um posicionamento ainda, eu acho que esse projeto ele precisa ser melhor discutido. Nós tivemos uma audiência pública na Assembleia Legislativa, mas eu acho que nós precisamos ampliar essa discussão. Ouvindo a população, nós temos mais de 300 municípios no estado de São Paulo que são atendidos pela Sabesp. A Sabesp é uma empresa já privatizada, porque 49,7% já está na Bolsa de São Paulo e na Bolsa de Nova York. O que o governador está propondo é uma ampliação desse capital privado e, logicamente, a gestão ficaria com o privado. Então, eu acho que a Sabesp, uma grande empresa pública de saneamento, que é referência no país, ela precisa ser melhor discutido, né? Eu acredito que precisa ser melhor discutido junto com a população, ouvindo os técnicos, ouvindo servidores, ouvindo a população e também os prefeitos. Estamos aqui na reta final de novembro, né? Governador Tarcísio de Freitas, qual é a sua avaliação? Ele está indo pelo caminho certo? Que eu ouço mais em off do que em on de parlamentares dizendo que ele não tem muita habilidade política ali dentro. O senhor percebe isso também? Olha, Bruno, como que o senhor se posiciona? eu vejo o governador Tarcísio como, né, uma pessoa muito bem intencionada, né? Ele teve um apoio popular muito grande e que, logicamente, assumir um governo do tamanho do estado de São Paulo não é pouca coisa, né? E ainda mais, nós tivemos aí 30 anos de um único governo, né, do PSDB, e que, lógico, que o momento que o governador Tarcísio chega, ele precisa tomar pé de toda a situação. Logicamente que falta um pouco de experiência política, né, da relação política. Eu, né, avalio
com uma relação entre poder executivo e legislativo um pouco distante ainda, mas isso eu encaro ainda como natural. Nós estamos aí no primeiro ano de governo, mas eu acho que essa relação precisa ser mais próxima. Os deputados, eles são 94 deputados, eles conhecem, nós conhecemos, né, a realidade de cada uma das nossas regiões, né, eu posso falar pela nossa região de Campinas, então, e que nós levamos as demandas até o governo do Estado que são prioridades para as nossas regiões. Então, é importante que o Poder Executivo esteja muito bem alinhado no sentido de uma relação política e de um entendimento onde o deputado ele tem uma relação muito próxima com prefeitos, com vereadores e, mais do que isso, com a própria população. E na questão do presidente Lula, qual é a sua avaliação? Ainda não mostrou para que veio também, né? Eu acho que o governo Lula ainda precisa, né, mostrar as suas ações. Eu vejo com muita preocupação um tema que está sendo debatido, embora eu acho que é necessário, mas, por exemplo, a reforma tributária. A reforma tributária é algo que o país aguarda há muito tempo, mas não nesse modelo. Não no modelo que nós estamos vendo aí proposto pela Câmara dos Deputados e também pelo Senado, onde os municípios se tornam ainda mais refém tanto do governo do Estado quanto do governo federal. Então, nós precisamos de amplas reformas, mas reformas que são discutidas e benéficas para a população. É inadmissível, o Bruno e Maria Eduarda, nós temos prefeitos, principalmente de cidades pequenas, pedindo esmola em cada um dos gabinetes dos deputados, 100, 200 mil reais para conseguir fechar o ano. Então, eu acho que o governo Lula, né, ele teve aí conseguiu ganhar a eleição, mas eu acho que ele precisa ser um governo mais reformista, principalmente nesse momento onde o país atravessa dificuldades. Indo para a reta final, deputado, o PSDB é um partido que sofreu um processo de decadência eleitoral nos últimos anos e o Cidadania é um partido menor. Vocês se juntaram, agora está mais forte, mas ele não tem mais a mesma relevância no Estado. Como buscar parcerias, alianças para o ano que vem, que vai ser muito importante para tentar o cargo em Campinas? Olha, Bruno, eu separo muito a questão política no seguinte sentido. Os conchavos que são feitos, e isso tem acontecido na cidade de Campinas, onde o prefeito copita alguns partidos, né, dando em troca secretarias, né? Então nós vimos que partidos eles estão assumindo secretarias na cidade de Campinas em troca de apoio para o ano eleitoral. E a outra questão que é da forma que eu atuo e sempre atuei na vida pública, que é de independência, porém com diálogo, né? Sem maiores paixão. Lógico que nós temos a nossa ideologia, o nosso trabalho que nós fazemos, mas eu não tenho nenhum problema em dialogar, seja com o governador Tarcísio, seja com o presidente Lula, ou com qualquer outro partido, né? Eu acho que a política ela precisa ser construída em forma de diálogo, pensando sempre na população e colocando a cidade acima de tudo, né? Eu falo por Campinas porque, como deputado estadual, eu destinei vários recursos para a cidade e por uma questão política e também por falta de planejamento e gestão, Campinas tem perdido emendas que eu mandei. Por exemplo, eu destinei 12 milhões de reais para a construção do hospital pediátrico, o prefeito abriu mão. Destinei recursos para ambulância, o prefeito abriu mão dizendo que não precisava. Mandei recursos para a praça de esporte, abriu mão dizendo que não precisa. Ou seja, Campinas e outros municípios têm que estar acima de qualquer ideologia política e de qualquer ideologia partidária. A cidade e a população precisam estar acima dessas discussões. O senhor acredita que ele abriu mão porque o senhor vai ser o concorrente no ano que vem? Eu acho que por dois motivos. Uma é a questão política e outra por condições, por falta de condições técnicas, né, por falta de gestão e não apresentar projetos junto ao governo do Estado para recebimento de recursos. E para fechar o programa, deputado, bugre ou macaca?
Olha, nós temos 2 times que são Ou você é que nem o Tancredo Neves, que falava que em Minas era Cruzeiro, Atlético e América. Mas assim, eu tenho uma relação, né, com os 2 times da cidade, gosto e torço para os 2 times no sentido de que Campinas se destaca, né, a Ponte e o Guarani. Eu, né, cresci e a minha família toda torce para a Ponte Preta, né? Então, nós somos Ponte Pretano, mas é um time, o Guarani é um time que eu gosto, sou simpático, e os 2 times representam a cidade de Campinas. Né? Então, quando a gente vê a rivalidade, né, é algo interessante, mas eu acho que os 2 times representam a nossa cidade e nos dá muito orgulho. Sim, porque isso é importante. Eu falei até brincando, mas acho que é o maior clássico do interior do país, junto com o Brapel, no Rio Grande do Sul, o Campina Grande com 13 na Paraíba, então é uma coisa que também realmente joga os holofotes para a cidade, né? É isso, é o nosso derby, né? Derby, então é algo derby campineiro. E assim, como eu disse, os dois infelizmente, os 2 times não estão bem colocados. A Ponte está, né, quase, né, tá melhorando agora, né? Mas assim, eu torço para os 2 times porque, independentemente, eu sou Ponte Pretano, eu sou bugrino, mas os 2 times representam a cidade de Campinas, claro. E os 2 times tiveram seus destaques, né, no Brasileiro, no Paulista. Então, acho que os 2 times merecem respeito e que representam a nossa cidade e nos dá orgulho. Obrigado. Acho que é isso, o nosso programa é curto, meia hora de programa aqui com a entrevista com o deputado Rafa Zimbaldi. Nossa intenção nesse podcast é chamar as figuras mais importantes, mais relevantes da política paulistana, da grande São Paulo, do país, para sempre falar de uma maneira honesta, de uma maneira leve também, porque política não precisa ser tensão, né? Que a gente viu uma política tão polarizada nos últimos tempos, que dá para conversar civilizadamente sobre política. E quero agradecer a sua presença, deputado. Eu que agradeço, Bruno, agradeço a Maria Eduarda. E é isso. Falar alguma coisa, agradecer a todos que estão nos assistindo, me colocar à disposição, reassumir o meu compromisso, convidar as pessoas que não conhecem o nosso trabalho a nos acompanhar nas redes sociais através do @RafaZimbaldi. E eu acho que é isso, Bruno. A política se constrói através do diálogo e não através de extremismo, seja de direita, seja de esquerda. Eu acho que a política é o diálogo e sempre pensando no bem maior, que é a população, que são os municípios. Obrigado de novo, deputado. Obrigado, Maria Eduarda. Eu que agradeço o convite, Bruno. Obrigada, Rafa, pela presença. Obrigado. Muito obrigado e voltamos semana que vem com outro personagem relevante da política de São Paulo e do Brasil. Um abraço e tchau!